Ao ouvir o Evangelho de hoje, à luz desse texto de Mateus, onde ele nos leva novamente à experiência da última ceia celebrada com Jesus e seus discípulos, tão próximos, quarta-feira de cinzas, praticamente na véspera da quinta-feira santa, onde não por meio desse texto, mas por meio de outro, nós vamos nos aproximar da última ceia que de fato também Mateus narrou, talvez chamando a atenção para nós da diferença entre o final dessa e talvez o final daqui na quinta-feira entra em cena. Já antecipando, o texto da quinta-feira santa nos lembra que ao final o Senhor tomou o jarro e lavou os pés dos discípulos. Uma atitude profunda de amor, uma atitude do Mestre, que como ao final ele vai dizer: o que eu fiz, vós deveis fazer também. Uma atitude de sincera entrega, um gesto de amor. Hoje a ceia, que também é o mesmo contexto, tem outro desfecho. O desfecho dessa experiência no texto de Mateus nos lembra a situação vivida por um discípulo de Jesus, que, como nós vimos pela dinâmica do texto, o traiu. O Evangelho de ontem também nos falava um pouco da experiência da ceia, no contexto de João, onde também ali um pouco da experiência do encontro de Jesus com os seus discípulos, a respeito dessa experiência também das atitudes contraditórias entre um discípulo e outro, e o desleixo ou o desfecho dessa experiência de hoje, tão próximo de celebrarmos também a ceia do Senhor, nos faz de fato pensar a respeito de tudo aquilo que ao longo desse tempo quaresmal vivenciamos. Até que ponto a experiência da Páscoa, a experiência da Quaresma, de fato, despertou o nosso coração, nos preparou verdadeiramente para sentar à mesa com Jesus e partilhar com Ele o pão. E espero eu, do fundo do coração, que tenha sido esse tempo quaresmal para todos nós, um tempo que de fato nos aproximou de Jesus, nos permitiu sentir com Ele, nos permitiu pensar como Ele, nos permitiu compreender a dinâmica dessa ceia pascal, esta ceia última que Ele celebra com os seus discípulos, antes dele estabelecer um novo modo de também estar com eles, especialmente na Eucaristia, depois da ressurreição. O modo do Senhor estar com os seus, que serão exatamente aqueles que, se não, no contexto da paixão do Senhor, ainda não compreendem, compreenderão depois, sobretudo pela bonita experiência da ressurreição que Jesus lhes permite vivenciar. Nós que também passamos esses últimos 40 dias fazendo nossas reflexões, meditações. Hoje, por exemplo, é o final da Quaresma. A gente inicia a Semana Santa no Ramos, mas somando o tempo próprio dos 40 dias, hoje se encerra o ciclo quaresmal. E ele é um convite de Jesus para, sim, sentarmos à mesa com Ele, partilharmos com Ele do seu projeto de vida de salvação, partilharmos com Ele da experiência redentora. E para que essa realidade seja de fato plena em nós, é importante que nós comungamos de Jesus, não apenas do pão que Ele oferece sobre a mesa, mas passemos a comungar também do significado, do sentido dele, que não é simplesmente uma ceia,
mas é um compromisso de vida que o Senhor convida os discípulos seus a fazer a partir da intimidade com Ele. Hoje, esse bonito texto que Mateus escreve nos lembra que, diante da atitude de um discípulo seus, quando o Senhor fala a respeito da traição, no coração de Jesus ainda há um desejo profundo de conduzir o discípulo seu não para a sua mera experiência pessoal, mas, ainda que difícil de ser compreendida, segundo a vontade de Deus, conforme está escrito nas Escrituras. Portanto, Judas, ao se colocar diante de Jesus e escutar do Mestre, falando não diretamente para ele, mas para os discípulos a respeito da traição, aquele que come e põe a mão no prato, quando o discípulo pergunta, também ele, serei eu? A resposta de Jesus é emblemática: tu o dizes. Tu o dizes. Falando ao discípulo seu que a atitude dele, que embora seja de teu coração, de tua decisão, de tua vontade, como vimos no início do texto, quando é ele que procura especialmente as autoridades para falar a respeito da traição de Jesus, embora o Senhor considere que parte dele o propósito de fazê-lo, ele não faz e nem impõe sobre Jesus absolutamente nada. João talvez traduza melhor essa compreensão de Jesus: a minha vida ninguém a tira, eu a dou. Portanto, a experiência de Jesus de sentar com os seus discípulos, ir à mesa, preparar esse momento com eles, comer com eles, de alguma forma faz uma distinção entre as duas experiências que os discípulos do Senhor podem fazer. Uma que distancia profundamente Jesus dos discípulos seus, quando esse não busca compreender, não entende, nem aceita fazer ou permitir que as realidades de Deus aconteçam, não segundo as nossas intenções, mas segundo a intenção de Deus, que é a grande dificuldade de Judas, que talvez também seja a grande dificuldade dos discípulos do Senhor, que mesmo que ao longo da experiência com Ele, de intimidade, proximidade com Ele, em algum momento da sua vida, às vezes decidem por si mesmo buscar a salvação, ou buscar a realização da salvação de Deus, sem que essa passe explicitamente pela sua vontade, daqueles que, humildemente, sentam à mesa com o Senhor, esperam compreender dele os significados e seus sinais, e permanecem na mesa com Ele. Que é outra experiência da ceia, que é a experiência dos discípulos de Jesus, que, especialmente ao longo dessa quaresma, buscaram deixar de lado, muitas vezes, suas próprias vontades, suas próprias seguranças, seus próprios pensamentos, suas próprias certezas, e aceitaram que Jesus pudesse os conduzirmos para a ceia pascal. Algumas experiências como as que nós vivemos, como o exercício da quaresma, algumas experiências como as que nós vivemos, com a confissão àqueles que tiveram a oportunidade de fazê-lo, ou a celebração penitencial, experiências como as que nós fizemos, de reconhecer os nossos erros, nossas falhas, desejar resgatar em nós uma identidade batismal, uma identidade cristã, desejarmos de fato nos colocar diante de Deus e percorrer com Ele esse caminho que deve levar à vida, esses especialmente chegam ao encontro de Jesus para a ceia do amor, da comunhão, da experiência mais profunda com Ele. Esse deve ser certamente o caminho que devemos ter percorrido. E eu desejo que de fato tenhamos percorrido. Todos nós, cristãos, comunidade, igreja,
Desejo que nosso caminho tenha nos levado à percepção da vontade do Senhor, de não criarmos dificuldades para que a vontade do Senhor se realize e diríamos até de nos alegrarmos com Ele. Por mais que tenha sido ou possa parecer uma alegria estranha no contexto da paixão e da Semana Santa, mas sim, nos alegrarmos com Ele, pela experiência bonita que nós desejamos fazer com Jesus, que é de compartilhar com Ele não apenas do pão, mas compartilhar com Ele também de seu sacrifício, sua entrega, sua doação. Compartilhar não no sentido apenas de dividir as coisas, mas compartilhar no sentido de realmente assumir com Ele a dinâmica dessa experiência nova que a Páscoa especialmente deve sinalizar para nós, sem desânimo, sem rosto abatido. O Senhor Deus é meu auxiliador, diz o texto do profeta Isaías. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. A figura do servo, chamado servo sofredor, que nesse cântico do profeta Isaías aparece, que insistentemente vem desde a leitura da segunda, terça e agora da quarta-feira apresentada para nós. A figura do servo sofredor nos lembra profundamente que ele é aquele que reconhece sim a dinâmica dos esforços, dos sacrifícios, da entrega, mas ele põe sua confiança no Senhor. Ao meu lado está quem me justifica. Quem é, portanto, meu adversário? Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? A atitude, portanto, do profeta, especialmente aqui no texto de Isaías, é aquele que, apesar da dinâmica exigente do sofrimento, ele prefere, por amor e paixão à vontade do Senhor, permanecer nela. O Senhor abriu os meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Que a figura do profeta ajude-nos a buscar, especialmente em Jesus e na proposta de Jesus, a segurança que precisamos ter, especialmente a partir da experiência que até aqui nós vivemos, de não fugir à experiência da comunhão com eles, sobretudo na graça da vida nova que Ele nos chama a celebrar a partir dessa Páscoa. Que os exemplos que tivemos do Senhor dos Passos, que o exemplo que tivemos da Virgem Senhora das Dores, devotamente piedosa, lembrado ao longo dessa semana, ajude-nos a querer sentar à mesa com Jesus, a celebrar com Ele, ou nos preparar para celebrar a bendita ceia pascal, começando amanhã, na quinta-feira santa, se estendendo até o domingo da ressurreição com Cristo, nesse dia, ou nessa celebração única, que nos permitirá, da mesa, ir ao encontro do Senhor ressuscitado. Da experiência vivida, especialmente daqueles que sentam com Ele, com o desejo de vê-la realizado, a plenitude dela que se realizará na vida nova. E que essa experiência motive o nosso coração, feche esse ciclo quaresmal que nós vivenciamos e nos prepare de fato para vivermos bem esses próximos 3 dias dentro da graça, da espiritualidade própria desse tempo de Páscoa e vida nova, desse tempo que será para nós a experiência da ressurreição do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.